pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Valoriza, nosso podcast aqui da Valora. Hoje a gente está com o Fernando, ele é PhD em Engenharia Ambiental, ele tem uma formação voltada para saneamento básico e recursos hídricos e hoje ele é diretor de operações da Central de Custódia de Logística Reversa de Embalagens. Fernando, se você puder começar se apresentando, falando um pouco sobre você e sobre o seu trabalho lá na Central de Custódia, o que vocês fazem. Certo, bom dia a todos. Primeiro é um prazer estar aqui com a Valora nesse podcast. Eu acho que é um ambiente de troca de conhecimento, então vai ser muito importante. Então eu sou o Fernando Bernardes, sou engenheiro ambiental e com especialização nessa área de saneamento básico. A Central de Custódia surgiu para ser um verificador independente dos resultados de logística reversa. Então a gente trouxe essa figura dos contratos de longo prazo de concessões e parcerias público-privada, onde tem um órgão ali ou uma instituição, no caso a gente é uma empresa privada, que faz esse meio de campo, né? Vamos usar uma palavra aqui mais informal, entre o setor público e o setor privado. Então hoje a Central de Custódia atua como verificador independente, temos mais de 500 mil toneladas verificadas e recuperadas por programas como a Valora, que é o nosso cliente, um dos nossos parceiros lá dentro da Central de Custódia. E a gente veio, eu gosto de falar muito sobre isso, porque não é uma empresa só de tecnologia, mas uma empresa de engenharia, de pessoas e de inteligência de dados para que a gente consiga melhorar a cadeia da reciclagem do país. Legal. E de onde surgiu a ideia de criar a Central de Custódia? Bom, eu fui coordenador da diretoria de meio ambiente do Tribunal de Contas por 12 anos. Então lá a gente tinha um programa muito forte em erradicações dos lixões. Então esse programa criado pelo Tribunal de Contas com o Ministério Público e com o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul fechou mais de 60 lixões no estado. E aí a gente começou a se deparar com os problemas, primeiro dos catadores, que não tinham ali um local para ir quando não tinha uma unidade de triagem estruturada, e o problema de muito material reciclável indo até os aterros sanitários ou até mesmo chegando nos lixões que ainda restavam. E o que nós percebemos? Bom, a gente precisa resolver esse problema da reciclagem, né? A gente não pode estar mandando tanto material assim para os lixões, não adianta ir para os aterros. Não adianta a gente fechar os lixões e continuar destinando de forma inadequada. Foi quando a gente, lá no Mato Grosso do Sul, se deparou com a logística reversa, com a obrigatoriedade das empresas cumprirem e toda a estrutura posta no país. Foi quando a gente começou a discutir, conhecer os atores do mercado, e aí, nesse meio do processo, a gente estruturou todo o cenário de logística reversa no estado do Mato Grosso do Sul. Foi quando eu percebi que o problema nacional era muito maior do que só no Mato Grosso do Sul. E a figura da verificação independente, que já era uma figura muito consolidada nesses contratos de saneamento, talvez seria a figura ideal para auxiliar nesse avanço da logística reversa de embalagens em geral, principalmente. Foi quando eu deixei o meu cargo ali no Tribunal de Contas e resolvi fundar a Central de Custódia de Logística Reversa. Legal. E por que você escolheu São Paulo para ser... São Paulo é o centro comercial do país, né? Então, assim, todas as discussões elas começam aqui, de certa forma. Então, a gente resolveu ter a sede da empresa aqui na cidade de São Paulo. Legal. Oi. Tá bom. Olha, agora. Pera, deixa eu falar, vou falar, né? Gente, a minha dupla de podcast apareceu. Tá bom, fala o que você quiser. Gente, minha dupla de podcast, a Carol, apareceu aqui, então ela vai continuar o podcast com a gente. Fernando, então continuando aqui a nossa conversa, será que você pode explicar um pouquinho pra gente o que é a logística reversa? Sim, a logística reversa, apesar de ter uma definição na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem várias definições, né? E eu já ouvi diversos atores do setor explicando ela de uma forma diferente. Então, a logística reversa ela foi criada para ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social para a gente tentar fazer com que os produtos que são colocados no mercado retornem ao ciclo produtivo. Então, se você vê, tem uma série de obrigações de alguns produtos, como as pilhas e baterias, pneus,
lâmpadas, embalagens de agrotóxico, e a gente tem também, eu acho que o que mais afeta o meio urbano, a logística reversa de embalagens em geral. Então, ela foi feita para ser um dos instrumentos, junto com a responsabilidade compartilhada, para tentar fazer com que a gente retorne os materiais que são inseridos no mercado. E quando a gente fala de logística reversa, a gente ouve muito o termo responsabilidade compartilhada, né? Você poderia explicar um pouquinho o que significa esse termo? A responsabilidade compartilhada, ela é uma responsabilidade compartilhada, né? Mas o que isso quer dizer? Ela parte desde nós, cidadãos, que estamos ali todo dia gerando e consumindo produtos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande no momento que a gente usa um produto e vai descartá-lo. Então vamos dar o exemplo para a embalagem, que eu acho que é o foco aqui talvez da conversa, quando você consome um produto e vai descartar a embalagem, a primeira responsabilidade é nossa de destinar essa embalagem primeiro para o lixo certo. Sim. Então você vai lá e vai colocar aquele material no lixo dos materiais recicláveis e dispor ele para coleta seletiva, caso a sua região contemple coleta seletiva. Isso é uma coisa importante de se dizer. Em muitos locais do país a gente ainda não tem coleta seletiva. Então é muito importante que as pessoas tenham a consciência de talvez levar até os pontos de entrega voluntária, que faz parte da responsabilidade compartilhada. Então se eu não tenho a coleta seletiva porta a porta, geralmente no mercado próximo da minha casa pode ter um ponto de entrega voluntária, ou numa escola, ou numa igreja que seja, possa ter ali um ponto de entrega voluntária. Então a responsabilidade compartilhada começa com nós, cidadãos, depois ela envolve toda a cadeia de comerciantes, e aí os comerciantes eles precisam ter pontos de entrega voluntários, precisam disponibilizar esses pontos de entrega voluntária para nós, cidadãos, levarmos nossos resíduos. Depois nós temos os distribuidores, que são responsáveis por pegar esses resíduos dos pontos de entrega voluntária e levar até os fabricantes. E sim, os fabricantes e importadores desses produtos, eles têm as responsabilidades de encaminhar esse material ou de reciclar, ou seja, recolocá-lo no ciclo produtivo. Então, se algum dos elos não participar dessa logística reversa, a gente não vai ter resultados muito eficientes e não vamos chegar no objetivo que todos querem. Agora, ao invés de falar de responsabilidade compartilhada, você podia falar um pouquinho sobre o princípio do poluidor-pagador? Ele entra aí nessa cadeia? É um tema muito difícil. Eu, como engenheiro, às vezes fico meio assim de entrar numa discussão que às vezes ela vai para um campo mais jurídico. Mas assim, na parte técnica eu entendo que a ótica da logística reversa, a questão da meta de 22%, passa muito por essa questão do poluidor-pagador. Ou seja, se você está colocando a embalagem no mercado e você essa embalagem está chegando a um aterro sanitário, ou nos piores dos cenários, num lixão, você tem responsabilidade sobre essa embalagem. Então, a ideia do poluidor-pagador é mais ou menos nessa linha. Então, ou seja, eu estou poluindo, eu preciso retornar que essa embalagem deixe de poluir. E aí, fazendo um paralelo, é a mesma coisa de nós, cidadãos, pagarmos a taxa ou a tarifa de lixo. A gente está gerando aquele resíduo também. O fabricante vende, mas você escolhe comprar aquele produto e jogar aquela embalagem fora. E isso vai para uma coleta pública que tem um alto custo. Então aqui é uma outra falácia do setor, que resíduos sólidos é dinheiro. Não é, resíduos sólidos é custo. O que pode dar dinheiro é a venda do material reciclável, mas até esse material ser reciclável, o cidadão precisa destinar certo, precisa ter uma coleta seletiva e esse material precisa chegar na origem certa. Então o poluidor-pagador é a ótica de fazer que todo mundo que tem a responsabilidade, que se não atuar, esse material vai acabar indo para um destino incorreto, agir nessa cadeia. Certo. E hoje, qual você acha que são os principais desafios, né, em garantir a logística reversa aqui no Brasil? As maiores dificuldades? Isso já é uma coisa bastante consolidada, que os principais desafios hoje estão na origem, né? Falta-se muita estrutura na origem da cadeia. Ou seja, e aí eu dou um passo ainda antes da origem da estrutura, que seja cooperativas mais estruturadas, trabalhos como a Valora faz
coleta na origem, seja em condomínio, seja em pontos de entrega voluntária. E um passo antes que eu queria comentar é a educação ambiental. A nossa educação ambiental no país ainda é muito ruim. As pessoas não coletam, não triam, não separam seus materiais. A gente tem um estudo que na época que eu ainda participava do grupo de trabalho do Mato Grosso do Sul, que a gente fez um estudo da adesão da população de Campo Grande à coleta seletiva. E a época, isso foi 2017, era de 11%. Ou seja, a prefeitura disponibilizava toda a infraestrutura para fazer a coleta porta a porta e apenas 11% da população aderia a essa coleta seletiva. E qual que era o resultado disso? Os cooperados que estavam na unidade de triagem reclamando que estava chegando muito pouco material. E só com aqueles materiais eles não conseguiam ter uma renda para ter ali um salário interessante para todos os cooperados que estariam ali dentro daquela cooperativa. Então, eu acho que um dos gargalos é essa primeira triagem do material que sai nas nossas casas e o segundo é a origem desses materiais. Nós precisamos ter estruturas, mas não só triagens, mas também ter estruturas logísticas. O Brasil é um país de tamanho continental, então não adianta eu ter uma mega estrutura lá no interior do Mato Grosso, sendo que eu não tenho um caminhão adequado para trazer esse material, que eu não tenha ali uma empresa que vai estar registrada corretamente a respeito de toda a legislação tributária para pagar o ICMS, para pagar todos os impostos. Então, quando eu falo de estrutura, eu não estou falando só de prensa ou esteira, eu estou falando de uma estrutura logística em geral. Tem que ter a triagem e tem que também ter essa logística. E aí vai até da indústria, de estar mais próxima desses centros geradores para que a gente consiga ter um adicional maior de valor no material. Legal. Então, Fernando, diz pra gente qual que é a importância de sistematizar as informações em um verificador independente. A importância é muito grande, porque a gente tinha muitos problemas de colidência de resultados. Então, a gente tem dois tipos de problemas com isso, que é a colidência das notas fiscais e a colidência de massa, quando ela acontece em duas diferentes notas fiscais. E aqui tem uma coisa muito importante de ser dita. A Central de Custódia, ela nasceu em 2021. E a maior parte da adesão, inclusive vocês, foi voluntária. Era um problema já que o mercado estava entendendo muito grave, muito resultado repetido, e isso traz insegurança. E qualquer processo de verificação ou de investimento, você precisa ter segurança, senão ninguém aqui do setor vai conseguir captar investimento se você não tiver segurança. Então a gente teve aí, eu acho que 80% dos nossos clientes vieram antes mesmo do decreto 11.044, que foi o decreto que hoje tornou o processo de verificação independente obrigatório. Então, quão importante é esses dados estarem no mesmo ambiente? Porque a gente consegue garantir que a gente não tenha duplicação de resultado. E se a gente não tem duplicação de resultado, a gente vai ter mais investimentos na base, que era um dos problemas que a gente estava conversando, e consequentemente maior adicional de material. Então, a Central de Custódia ela veio ser muito importante, primeiro, para garantir que determinada entidade gestora está de fato executando aquilo que ela fala que está executando, e segundo, para evitar colidência entre diferentes programas e entidades gestoras. Certo. Fernando, nos nossos podcasts a gente sempre fala sobre a cadeia de reciclagem no geral, né? E aí, quem você acha que são os principais envolvidos hoje, né, diretamente, na criação e emissão dos créditos de logística reversa? Quem são os atores da cadeia da reciclagem no país, né, até a emissão do crédito de reciclagem? Começa com nós, consumidores, então precisamos separar esses materiais. Depois nós temos os operadores da reciclagem, que são ali as cooperativas, associações de catadores, os pontos de entrega voluntária, o comércio atacadista de material reciclável, que triam esses materiais em maior escala do que nós, consumidores, e comercializam até a indústria recicladora. Então, esse elo, eles emitem os resultados, que hoje são lastreados por meio das notas fiscais e por meio dos CDFs que são emitidos pelas indústrias recicladoras. Esses resultados vão para programas como vocês. Então, a gente tem aí hoje, dentro da Central de Custódia, mais de 20 programas já submetendo seus resultados. Então, no meu ponto de vista, esses programas são os principais atores dessa geração do crédito, porque ele é o elo entre o operador da reciclagem e o poder público que vai receber esses resultados.
Além do que, ele dá todo o compliance para as empresas e indústrias que contratam vocês para executar a logística reversa. Mas a gente tem duas outras figuras muito importantes nessa cadeia. Uma delas é o verificador independente, que verifica e garante que esses resultados são únicos e garante a veracidade deles, que de fato eles são existentes. E você ainda tem uma auditoria de terceira parte, que é uma auditoria anual que os programas contratam, que a gente chama auditoria de processo. Vai ver se vocês estão vendo documentação dos operadores logísticos, se vocês têm lá de fato o caminhão elétrico e estão fazendo a coleta de forma correta. E depois disso, todas essas estruturas e os documentos que lastreiam isso vira o crédito de reciclagem, né? Ou certificado de crédito de reciclagem. Então, um ponto muito importante para passar para todos que estão nos ouvindo é que o crédito de reciclagem, o certificado de crédito de reciclagem, ele é apenas um papel. O importante é todo o lastro que ele traz, que é toda a movimentação de estrutura e material que acontece na cadeia. Então eu acho que é muito importante quando as empresas forem escolher programas para representarem elas frente a órgãos ambientais e entregar esse compliance para elas, não olhe se essa empresa gera ou não um papel, mas sim toda a infraestrutura que ela tem por trás disso. Você pode falar pra gente se hoje existe algum órgão... Normal. Eu sei que engasga, não sou eu. Fernanda, então continuando o que a gente estava conversando, você pode dizer pra gente se hoje existe algum órgão regulamentador, seja federal, estadual, e se existe também uma variação grande de valor do crédito de uma empresa para outra? Hoje, quem fiscaliza a logística reversa são os órgãos ambientais. Então, a gente tem a nível federal o Ministério do Meio Ambiente e a nível estaduais os órgãos, as secretarias de estados de meio ambiente que fiscalizam isso. Então, a gente tem ali alguns decretos estaduais, como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí e São Paulo, que regulam a logística reversa de forma estadual, e os demais estados ainda estão debaixo do guarda-chuva do acordo setorial e agora do decreto 11.044. Essa questão do preço dos créditos é uma boa pergunta. Semana passada eu estava numa discussão na Fiesc, lá em Florianópolis, e a indústria perguntou para algumas entidades gestoras que ali estavam discutindo: bom, eu entendi que vocês executam logística reversa, mas o que a minha indústria quer saber aqui é quanto que eu tenho que pagar para cumprir logística reversa? E isso é uma pergunta muito difícil, porque não tem um estudo ou um órgão regulamentador de preço, é mercado. Então, cada programa ou cada entidade gestora tem a sua forma de cobrança. Mas eu destaco novamente o que eu falei nas perguntas anteriores, que é muito importante que a indústria que vai escolher um programa, ela entenda toda a infraestrutura daquele crédito. Se ela está pagando R$40 ou está pagando R$200, o que esses R$200 está integrando? Está entregando um trabalho com cooperativa, está entregando um trabalho social, está entregando uma adicionalidade, esse programa cumpre todos os compliances. Então eu acho que o valor do crédito de reciclagem é igual a qualquer outro produto que a gente vai comprar no mercado. Existe uma faixa até ampla de valores. Cabe a gente entender um pouco mais sobre qualidade, sobre consciência social, coisas desse tipo para a gente escolher, mas eu não tenho uma base para te responder. Hoje eu sei que varia aí, já vi créditos a R$40 e a R$200, então é uma variação ali um pouco grande. Depende muito da escala, né? Se a indústria contrata poucas toneladas, geralmente é mais caro. Se é uma indústria que contrata muitas toneladas, tende a ter uma economicidade. Esses valores que você falou de R$40 a R$200 seria o valor por tonelada, né? Por tonelada, isso. Boa consideração, né? E durante a verificação que vocês fazem, o que acontece se tem colidência das massas? Quando acontece colidência das massas ou das notas fiscais, a gente alerta as duas entidades gestoras. Então, aquela nota fiscal ela só é válida dentro da central de custódia quando ela for única. E quando é duplicação de massa, a gente gera um ponto de alerta. E aí a gente coloca ambas as entidades gestoras em conversa
e a gente tem um conselho consultivo onde a gente discute uma política de solução de controvérsia, então a gente tem uma série de passos a passos para serem executados pelas entidades gestoras quando isso acontece. E dentro da plataforma a gente tem a ferramenta que se chama Remover a Nota Fiscal. Então, de forma voluntária, uma das entidades gestoras que entende que aquela nota fiscal de fato não era de titularidade dela, vai lá e exclui aquela nota fiscal do sistema. Então, passa a valer apenas uma nota fiscal que fica registrada sobre o perfil de um programa. Então, toda vez que ela é colidente, alguma das entidades gestoras que estão utilizando aquele resultado precisa removê-la da plataforma. É muito importante destacar que quem faz esse processo é a própria entidade gestora. A gente verifica e invalida, mas a gente não remove a colidência. As entidades gestoras precisam conversar, seguir a política de solução de controvérsias e remover essa colidência. E essa colidência, ela ocorre em uma certa periodicidade ou é mais raro? É bem comum a colidência, sim. São dados que a gente não pode divulgar exatamente, a gente discute isso no conselho. O Luiz, que participa, tem esse número lá, porque a gente sempre apresenta no conselho esse dado, mas é comum, de fato acontece. O que você acha dessa meta de logística reversa de 22%? E da opção das empresas poderem fazer 22, 50, 100? Você acha uma meta ok ou você gostaria que essa meta fosse maior? Eu gostaria que fosse maior, já respondendo aqui de bate-pronto, tanto como empreendedor, né, da Central de Custódia e também como cidadão, porque eu acho que quanto maior a meta, mais reciclagem a gente vai ter. Mas isso é muito importante destacar, porque o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicado agora em abril, ele já vem aumentando essa meta. Então ele é 22% esse ano, se não me engano em 2024 a gente já tem um salto para 30% e até 2040 a gente vai chegar em 50% de recuperação de todos os produtos e embalagens colocados no mercado. Então eu acredito que a gente está numa transição aí muito importante para que essa meta aumente. Mas eu gosto de fazer sempre um alerta, que assim, qualquer gestão da área de resíduos sólidos, a gente fala que tem que ter um gradual approach. Não adianta você pegar a meta, passar de 22 para 100 e achar que todo mundo vai conseguir cumprir. A gente estava conversando até agora, temos gargalo ainda de falta de estrutura. Então não adianta também a gente ter uma meta ilusória que a gente não vai conseguir cumprir. Então eu acho que o governo foi muito assertivo em manter 22% ainda até 2024 e 2024 passar por 30%. Porque o importante é que a gente tenha uma meta e que a meta seja cumprida. Não adianta ter uma meta que fica só lá na legislação e ela não é cumprida. Então eu acho que a gente está com essa meta de 22% desde 2015. E até hoje a gente ainda não tem a certeza se o Brasil consegue bater essa meta de recuperação de embalagens. Agora a gente está com bastante dados, principalmente dentro da Central de Custódia, estamos vendo que a gente está a passos largos para chegar a essa meta. Mas eu acredito que do jeito que está programado, ela chegando em 50% até 2040, eu acho que ela está bem coerente com a realidade do setor e da cadeia de reciclagem do país. Hoje os créditos de logística reversa eles estão sendo exigidos por lei, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor como que funciona? Sim, hoje os créditos de logística reversa eles foram regulamentados pelo decreto 11.044 de 2022. Então esse decreto ele trouxe o crédito como mais uma opção para cumprimento da logística reversa. E ele trouxe uma série de prerrogativas para você executar a logística reversa com crédito. Mas o que foi muito importante desse decreto 11.044 é que ele trouxe uma isonomia para a logística reversa. Então hoje, mesmo se você atua com crédito de reciclagem, ou você atua com um sistema de coleta em ponto de entrega voluntária, ou com um sistema de estruturação de cooperativa, você precisa seguir alguns requisitos. O primeiro deles, emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha resultado de logística reversa sendo comprovados com recibos. Hoje, você precisa ter uma nota fiscal eletrônica, você precisa ter o certificado de destinação final e passar esses resultados por um verificador independente. Isso é obrigatório, não é mais uma opção como a gente lançou.
Então, as regras são essas. Primeiro, ser emitido por um programa, por uma entidade gestora, ter uma nota fiscal eletrônica, ter um certificado de destinação final e passar esses resultados por um verificador independente. Esses são os principais aspectos que tanto o crédito de reciclagem quanto qualquer outra forma de executar logística reversa precisa cumprir no Brasil. Uma indústria que produz um tipo de embalagem de uso único e que ela não necessariamente queira fazer através do crédito, ela pode fazer essa coleta desse material de algum outro tipo? Como é que funciona isso? Ela pode fazer essa coleta, seria uma outra forma de executar, como eu comentei, que ela pode, por exemplo, eu, indústria, não quero contratar nenhum programa, eu mesmo vou atrás da minha embalagem. Ela pode ir estruturar pontos de entrega voluntária, coletar esse material, vender ou entregar para uma indústria recicladora, lastreado isso em uma nota fiscal e ela própria em um relatório individual ir entregar para o órgão ambiental. Então isso é chamado sistema individual. É claro que o sistema individual sempre é mais caro do que um sistema coletivo. Os sistemas coletivos eles trazem economicidade, até porque tem empresas e programas como vocês que têm toda a expertise para fazer isso. A empresa ela tem a função de produzir chocolate, produzir telefone, suco, não de executar reciclagem, que são mais apropriados para programas como a Valora e tantos outros que a gente tem no mercado. Então não é um caminho aconselhável, mas ele é possível e ele é legal e previsto dentro desse decreto federal 11.044. Então aí, empresa, contratem as prestadoras de serviço para fazer esse serviço para vocês. Hoje a CETESB, aqui em São Paulo, está exigindo a compensação de massa, né, para que algumas empresas possam renovar a licença de operação. Você acha que com isso a gente vai servir de bons exemplos para que outros estados possam adotar essa medida também? Essa medida, na verdade, ela é um pouco... Como que eu posso usar a palavra aqui? Ela é um pouco complicada para aqueles estados que não são industrializados. Então não só é a CETESB que faz isso, mas o IMASU, que é do Mato Grosso do Sul, faz, o Piauí já faz isso, o Paraná faz isso. Isso já é uma medida que acontece nos outros estados. Mas qual que é o problema dela? O problema dela é que o comércio de produtos e embalagens, eles são feitos entre estados. Então, ou seja, se eu só usar esse como um critério de fiscalização da logística reversa, eu estou penalizando as indústrias que estão instaladas naquele estado e estou deixando as que não estão instaladas naquele estado, que estão vendendo produto aqui para São Paulo, livre da logística reversa. Então imagine, hoje se eu estou situado no estado de São Paulo, eu preciso de licenciamento ambiental, eu preciso comprovar a logística reversa. Mas se eu estou instalado na fronteira ali do estado do Paraná e vendendo produto aqui para São Paulo, eu não preciso cumprir logística reversa. Por quê? Porque eu não vou ser encontrado, porque eu não preciso me licenciar no estado de São Paulo, eu preciso me licenciar no estado do Paraná e eu só vou cumprir logística reversa no estado do Paraná, não vou cumprir logística reversa no estado de São Paulo. Então, o que alguns órgãos ambientais estão adotando? Eles estão fazendo um termo de colaboração com as secretarias de fazenda e pegando uma lista de todo mundo que comercializa no estado. O Mato Grosso do Sul é um exemplo muito claro disso. Ele não é um estado industrializado. 95% das embalagens que são consumidas no Mato Grosso do Sul vêm de indústrias que estão situadas fora do estado. Se eles fossem adotar só o licenciamento ambiental, eles trariam uma falta de isonomia na competitividade da indústria interna, porque elas teriam um custo a mais com logística reversa e os grandes competidores, que são as grandes marcas que estão fora do estado, não precisariam ter que cumprir logística reversa no estado do Mato Grosso do Sul. Então é muito importante que, além do licenciamento ambiental, tenha uma forma da fiscalização daqueles materiais que vêm de outros estados. Existe algum outro modo do cliente saber que ele está comprando os créditos de maneira legal? Essa é uma boa pergunta também, porque é uma crítica que eu sempre venho discutindo com algumas empresas e até mesmo indústrias. Porque hoje, com esse avanço digital, do marketing e dos selos, todo mundo entende que tem um selo ali, que você me apresenta um selo, você está cumprindo todos os requisitos das legislações existentes no país.
Então, hoje não tem um site que você entra e você vê quem são as empresas habilitadas a fazerem logística reversa. Então, é muito importante que o setor de sustentabilidade das empresas ou quem cuida dessa área tente fazer uma pesquisa um pouco mais ampla sobre o programa que ela está contratando. Se esse programa tem a verificação independente, se esse programa trabalha com cooperativas, trabalha com ponto de entrega voluntária. Eu acho que vai ficar mais fácil, vai ter uma maior transparência. Hoje, cada programa ainda defende um pouco o seu lado e fica difícil para as indústrias que precisam contratar esses serviços saber se realmente aquele programa cumpre com todos os requisitos das legislações. E você acredita que os créditos de logística reversa, eles podem ser o futuro da reciclagem no país? Eu acho que também, mas não só os créditos, né? A gente precisa tanto dos créditos, mas também de estruturas, como aquilo que a gente estava falando. Se hoje a gente fosse só atrás de comprar os créditos, muito possivelmente a gente não conseguiria bater todas as metas. Então tem muitos estados que você vai precisar de uma formalização da cadeia, você vai precisar criar uma infraestrutura, e a gente está vendo isso acontecer. E um exemplo assim que eu acho que macro disso é a instalação de unidades de triagem mecanizadas em aterros sanitários, que estão começando a reaproveitar materiais recicláveis que fugiram de uma segregação por falta de educação ambiental, ou seja, eles não foram segregados na origem e acabaram sendo segregados antes de serem aterrados ali dentro dos aterros sanitários. Então, acho que o crédito é um grande motor disso, mas junto também com sistemas que criam estrutura, que criam logística, que colocam ponto de entrega voluntária, que vão até um condomínio coletar os resíduos e gerem, junto com os créditos, essa adicionalidade para a reciclagem. O que você acha se não só as pessoas jurídicas, as empresas, mas as pessoas físicas que hoje moram afastados, não tem como fazer o processo de reciclagem, se essas pessoas pudessem comprar créditos de reciclagem? O que você acha desse? Eu acho que isso com certeza seria um salto para a nossa reciclagem, né? Fazer esse crédito sendo vendido no mercado voluntário. A gente já está percebendo isso, por exemplo, quando a gente voa de avião, hoje você já pode compensar a sua pegada de carbono ali, comprando voluntariamente isso. Eu acredito que o caminho dos créditos de reciclagem vai ser isso. Então, se você não consegue atuar muito bem ou se você quer fazer um adicional para reciclagem, você poderia procurar uma empresa e comprar ali voluntariamente um crédito de reciclagem. Eu acho que isso ia potencializar muito o mercado da reciclagem no país. Bom, e Fernando, por último, a última pergunta de sempre para todos os convidados é para você deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. A mensagem é que o país está dando passos muito importantes para a gente aumentar a reciclagem e por mais que a gente olhe, o Brasil tem uma taxa de reciclagem pequena, eu acho que muito já foi feito. E a gente tem que saber, eu acho, que enxergar isso, que a gente teve um trabalho muito importante de sistemas estruturantes, de cooperativas de catadores, agora a gente tem cada vez mais pessoas se envolvendo com isso. E eu acho muito que a gente precisa reconhecer que o país tem uma infraestrutura muito interessante de reciclagem e os créditos de reciclagem já é uma realidade no país. A gente fica muito olhando a Europa, olhando outros países que são do tamanho de um estado do Brasil. E hoje, dentro da central de custódia, por exemplo, a gente tem mais de 520 mil toneladas registradas que foram recuperadas como programas como o de vocês. Então, assim, eu acho que hoje esse é o maior número de dados de reciclagem do mundo. Não tem um país que tem registrado lá 520 mil toneladas de materiais recicláveis. Então, a mensagem é que o país está caminhando e eu acredito que a gente vai ter uma grande revolução na reciclagem nos próximos anos. Eu estou muito animado e quero fazer parte disso. Legal. Bom, Fernando, muito obrigada pela sua participação, por ter topado vir aqui conversar com a gente, foi muito legal. E a gente vai deixar as redes sociais da Central de Custódia na descrição para o pessoal poder conhecer e seguir lá vocês também. É um prazer participar, contem comigo para o que precisar. Valora é aqui um dos nossos principais clientes e tem a verificação independente e cumpre todos os requisitos aí das legislações nacionais. Sim. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.